Meu nome é Tatiane e nós estamos no canal Papo Aberto. E o assunto de hoje vai ser sobre autismo. Quer saber um pouquinho mais? Então fica com a gente. Para quem não me conhece, eu sou mãe de um autista. O nome dele é Luiz Henrique. Durante a minha gestação, eu tive várias complicações. Tive pressão alta e meu filho não se mexia no meio da minha gestação. Fiz uma ecografia com urgência, mas o médico falou que estava tudo bem, tudo certo, só ele estava mais escondidinho, como se algo estivesse o desconfortando ali dentro. Até então, eu não entendia que pudesse ter alguma coisa de errado e tudo bem. Quando meu filho nasceu, ele era um bebê diferente das outras crianças, só que eu era leiga, eu não entendia do assunto. Não acreditava que meu filho pudesse ser diferente. Hoje, com a visão que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, eu entendo que lá atrás, desde a gestação, meu filho já apresentava os sintomas de autismo. Meu filho era um bebê que não gostava de colo, não gostava de ser tocado. Cada vez que ia vestir a roupa nele, era um griteiro. Gritava, 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 chorava, colocava no chão ou colocava no berço e ele ficava tranquilo, como se algo o incomodasse. Mas até então, eu não entendia. Eu não entendia que ele preferia ficar pelo chão, eu não entendia que ele preferia ficar na cama ou do que no colo ou em contato com nós. Comigo ele sempre teve uma relação muito boa, de carinho, de afeto, mas com as demais pessoas, sempre foi muito restrito a questão do tocar. Conforme meu filho foi crescendo, eu via algumas características diferentes nele. Ele arrodeava um potinho ou um pratinho ou algo do tipo e ele ficava ali, para trás e para frente, se embalando enquanto aquele potinho estava rodeando. Eu não entendia que aquilo que ele fazia era diferente, que aquilo que ele fazia pudesse ter relação com a parte cognitiva dele. Eu não entendia isso. Conforme ele foi crescendo, foi se tornando cada vez mais atípico, foi se tornando cada vez mais diferente das outras crianças. Ele foi ficando uma criança mais agitada, uma criança dispersa. Eu comecei a procurar ajuda para o meu filho e eu recebi vários diagnósticos. Ele fez exames, nós fomos procurar psicólogos, psiquiatras, nós fomos procurar pediatras, vários médicos que não encontravam, não me diziam algo certo, não tinha uma resposta para a situação do meu filho. Então acreditei que ele era uma criança arteira, ele era uma criança terrível, né? Digamos assim. Meu irmão apelidou meu filho de Luiz Espalha Lixo, por causa que aonde ele passava, ele fazia um furacão. Ele agitava tudo, não tinha sossego. Ele tinha o desenho do Pica-Pau, ele adorava muito, tinha um CDzinho, a gente colocava no DVD e ele ficava o dia inteirinho. Se uma das meninas tirassem aquele CD, ele ia à loucura. Quando o Luiz estava com 8 anos, ele estava na escola e a professora falava com ele e ele ficava disperso. E ela veio e tocou nos braços dele para chamar a atenção dele, falar, pedir centralização do rosto dele para falar com ele. Meu filho convulsionou, teve uma crise de convulsão ali, com ela segurando ele. Levamos no médico, fizemos exames, corremos atrás. Nada, não tinha explicação. Então, passaram-se mais um ano. Eu resolvi levar ele numa psicóloga particular. Pegamos um empréstimo, por causa que nós não tínhamos o valor das consultas, aonde pudesse fazer uma sessão de consultas para ele poder receber um diagnóstico e ser laudado.
Então, quando nós chegamos lá, a psicóloga perguntou assim: você sabe sobre a gestação? Conversa um pouquinho comigo sobre a gestação do Luiz Henrique. Comecei a conversar com ela sobre a gestação e eu comecei a ficar espantada. Eu comecei a ficar, como assim? Como é que eu não via que não. Eu não entendia. Eu não entendia como eu não percebi que era tão diferente. Ela perguntou sobre durante a infância dele, como é que é. Desde os 4 anos ele tinha um pré-diagnóstico, mas assim, de ser na cara, assim, dela mostrar pra gente. Ela não veio e entregou um papel. Ela mostrou pra gente que ele era diferente. Na questão de pedir as coisas, que ele apontava o dedo, na questão da fala, que ele teve que ir na fono para aprender a falar corretamente, na questão de dele começar a fazer as necessidades dele, que eu forçava ele, eu sentava junto com ele no vaso, nós ficávamos ali até ele ir evoluindo, por causa que até então eu acreditava ser birra, eu não entendia que meu filho tinha uma limitação. Quando ela começou a nos mostrar o outro lado que nós não enxergava, eu comecei a entrar em desespero e pensar, meu Deus, o quanto eu torturei o meu filho. Porque pra mim era birra, ele fazia, eu fazia ele ir lá e juntar, eu fazia ele ir lá. Eu sempre fui muito rígida com a questão dele. Eu não soube como lidar com aquilo tudo. Aí eu recebi um papel dizendo que meu filho era autista, dizendo que meu filho era esquizofrênico, e eu entrei em desespero. Não sabia como lidar com a situação. Minha família é muito religiosa, acreditam muito em Deus, vamos dizer assim. Também acredito, minha família também acredita inteiramente no Deus vivo, mas alguns fatores que não vêm ao caso agora. E uma pessoa da minha família falou assim: vamos fazer uma campanha de jejum e oração para Deus libertar, porque isso é o inimigo. Eu já estava muito evoluída, eu já tinha entendido que meu filho tinha uma limitação e era cognitivo, porque ele é perfeito. Vou deixar uma fotinha aqui para vocês verem. Ele é perfeito, né? É só no cognitivo. Então, eu já tinha entendido que era uma limitação dele, eu tinha que respeitar a limitação dele e eu queria que as pessoas respeitassem a limitação do meu filho. Eu levantei a bandeira da inclusão e eu não aceitei que as pessoas o tratassem de forma desigual. Eu resolvi procurar ajuda, resolvi procurar uma psicóloga para me ajudar, para me fazer entender. Eu recebi um conselho da psicóloga que eu gostaria de transmitir para vocês, não só para mães de autistas ou de criança com alguma limitação, mas para todas as mães. Não interessa se teu filho é novo, se teu filho é velho, se teu filho é magro, é alto. Não interessa se ele tem uma limitação ou não. É teu filho. Você precisa impor respeito. Você precisa impor limites. Porque você pode sim amar o seu filho. Você pode sim zelar, dar carinho, dar atenção. Mas você tem a necessidade de educá-lo para a sociedade. Por causa que muitas mães, muitos pais acreditam que porque o seu filho tem uma limitação, então ele pode fazer o que quer. Às vezes a gente sai no mercado e olha crianças com autismo, igual meu filho, se atirando no chão, derrubando as coisas da prateleira, pegando salgadinho, abrindo chocolate. E a mãe diz: não, meu filho, não faz. Pelo amor de Deus, mãe, tu tá criando essa criança para a sociedade. Que ser humano você vai deixar para a sociedade? Ele tem uma limitação, sim, mas ele entende super bem. As crianças com uma limitação cognitiva, elas conseguem entender. Talvez elas precisem que tu explique muitas mais vezes, mas elas conseguem entender. Meu filho é muito inteligente e também muito educado. Dizem que autista bate nas outras crianças, bate nas pessoas,
Meu filho não bate em ninguém. Mas quando meu filho faz alguma coisa de errado, eu coloco ele de castigo. Eu tiro o celular dele, que ele adora aquele celular. Por causa que tem coisas que eu não aceito. Porque eu acho que é errado. Levei até a psicóloga esse tipo de pensamento que eu tenho. De achar que eu tenho que ser rígida com meu filho, sim. Porque se eu não for rígida com ele, a sociedade vai ser. A sociedade não é boazinha, né? Por causa que muitas vezes a gente precisa explicar a mesma coisa. Mas nós temos paciência para isso. Então vamos fazer. Não tem paciência? Respire fundo, né? A gente precisa respirar, né? Aliviar a tensão, analisar a forma e ter um filho consciente, um filho crítico. É muito importante você criar os seus filhos críticos, para eles entenderem que a sociedade não é um mar de rosas, não. E você tem que aprender a lidar com os contratempos, você tem que aprender a lidar com as dificuldades da vida. E assim, o teu autista vai ser muito evoluído. Tenho muito medo do futuro pro meu autista, eu tenho. Às vezes eu passo a mão por cima dele em questões assim de pensar, meu Deus, será que ele vai conseguir? Daí eu vou lá e vou fazer por ele. É errado, mas eu faço isso por causa que eu penso assim, e amanhã, né? O que vai ser? Mas tem que ter esperanças nele. A gente precisa acreditar, porque eles são tão amados. Eles são tão amados. O meu não demonstra sentimentos, mas quando ele demonstra um pouquinho de emoção comigo, eu fico apaixonada por ele. No Dia das Mães, estava passando uma mensagem na televisão e ele estava sentado do meu lado mexendo no telefone, totalmente disperso, eu achando. Ele virou pro lado e disse bem assim: eu te amo mais do que o oceano, mais do que o infinito. Comecei a chorar na hora, de emoção de escutar o meu filho dizendo que me amava do nada. Eu disse: por que tu falando isso, filho? Porque o cara da televisão falou. Diz pra tua mãe o tamanho do teu amor por ela. Lindo, lindo, mágico. Ame seu filho, zele por ele, o eduque para a sociedade. E é isso, não tem muito o que fazer. Não rotule seu filho, não aceite que ele seja rotulado. Zele pelos direitos que seu filho tem e seja feliz. Deus abençoe.